queridos irmãos, queridas irmãs, um abraço fraterno desde este país do outro lado do Atlântico. Convosco estão as nossas orações e a nossa dor por tudo o que está a acontecer no Brasil e em todo o mundo. A Igreja Presbiteriana Portuguesa está a orar por vós e pensamos em vós e iremos orar. Senhor, te queremos agradecer, porque tu nos falas em todas as línguas, porque tu nos abraças em todos os continentes e porque, embora estejamos dispersos sobre a terra, estamos unidos a ti. Neste tempo em que olhamos para ti e esperamos resposta, vem, Senhor, fala, revela-te, sê conosco. Em nome de Cristo. Amém. Hoje trago-vos a leitura em Gênesis capítulo 11. Naquele tempo, era toda a terra da mesma língua e da mesma fala. E disseram os homens uns aos outros: façamos tijolos, queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram uns aos outros: edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque no céu. E façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Mas o que é que este texto da Torre de Babel terá a ver com o Pentecostes? Olhemos o texto. A Bíblia conta-nos que naqueles dias as pessoas falavam apenas uma língua e que os homens encontraram uma linda planície, fixaram-se e começaram a construir. Eles tinham descoberto novas técnicas de construção e desta forma poderiam construir edifícios mais altos, mais fortes e mais bonitos. Então decidiram construir uma torre e pensaram: quando os outros homens virem a torre, irão ficar admirados. E eles receberiam respeito, obediência e temor. Uma torre que chegasse aos céus. Bom, nós sabemos que eles percebiam que a torre não iria chegar aos céus, mas lhes daria poder. E os outros povos ficariam impressionados. Com esta torre, esta grande construção, eles poderiam defender-se, acumular grandes quantidades de comida e de armas. E todos nós sabemos da história que as grandes construções servem para impressionar, para defender, para dominar. Da história também sabemos que os que têm poder económico e de guerra obrigam os mais fracos e explorados a trabalhar. Esta é a linguagem de Babel: domínio, fama, orgulho e poder. Uma grande multidão de pessoas debaixo de uma torre que tudo controlaria. Esta é a história constante da humanidade. Poder, fama, gesto de orgulho para alcançar o poder. Babel é, assim, o símbolo de um grupo de homens que quer dominar o mundo e ter uma língua comum para toda a gente. Mas a narrativa diz-nos que Deus confundiu as línguas, que todo o povo se dispersou e que a torre ficou inacabada. E isto mostra-nos o caráter de Deus. Nenhum homem é senhor de outro homem. Os homens criados por Deus são livres, diferentes e com a sua própria linguagem. A criação de Deus explode em diversidade, multiplicidade, em milhares de cores e de formas. Deus é o Deus da diversidade e da variedade. Em Babel, Deus termina com a ideia totalitária de uma linguagem, um povo, um poder. E espalha pela terra os homens que ficam mais livres, mais humanos, mais filhos de Deus. Então, o que é que esta narrativa tem a ver com o domingo de Pentecostes? O texto que lemos em Atos sobre a festa de Pentecostes era a festa judaica que celebrava a memória da dádiva da lei de Deus ao povo no Sinai. Era uma festa que celebrava a aliança entre Deus e o seu povo. E no dia
em que se celebrava a antiga aliança, Deus faz uma nova aliança, um novo pacto com a humanidade. Desta vez já não é uma lista de 10 palavras que deveriam ser cumpridas, aquilo a que nós chamamos os 10 mandamentos, mas uma aliança feita de algo mais visível e sensitivo. Neste Pentecostes, mais do que a palavra, aquilo que os discípulos sentem é uma ventania, e aquilo que veem são línguas de fogo sobre a sua cabeça. Em vez de leis para cumprir, existe luz e movimento. A Bíblia é um livro repleto de ventos e de caminhos. Ventos impetuosos que trazem a mudança e caminhos diferentes, nunca antes pensados. Hoje, domingo de Pentecostes, em que muitos dos crentes pelo mundo estão fora dos seus tempos, lembremos-nos que o vento do Espírito nunca se deixa sequestrar em lugares que nós chamamos sagrados. O vento do Espírito vem de imprevisto, apanha-nos de surpresa e lança-nos por caminhos nunca antes percorridos. Hoje nós estamos aprisionados numa civilização que quer uma língua, um poder, apenas uma linguagem. E nós hoje precisamos que o vento do Espírito venha, sopre, abale este mundo estagnado, este mundo sem ímpeto, cruel, injusto e longe de Deus. E naquele domingo de Pentecostes em Jerusalém, quando saíram da casa, os discípulos perceberam que não pertenciam a um projeto fechado, mas sim ao vento do Espírito que os empurrava para fora. E hoje, cada um de nós, fechado em casa e longe dos nossos templos, escutemos a mensagem do Pentecostes que nos diz: o vento soprou, o vento soprará. Deus está a empurrar-te para fora dos antigos esquemas e formas seculares, como vives a tua fé. O mundo mudou. E tu e eu e a nossa igreja têm que mudar. Eis que faço novas todas as coisas. Do dia 1 da criação ao dia eterno do Apocalipse, esta é a mensagem de Deus. E nos dias de hoje que ouvimos palavras e mais palavras, discursos e contradiscursos, em que lemos notícias que mentem, que se desmentem, aprendamos a olhar, a sentir, a perceber o que é que o vento do Espírito precisa de limpar e onde é que a luz do Espírito vai iluminar. Este Pentecostes, mais do que palavras, vamos olhar e perceber o que é que o Senhor nos chama a fazer, para onde é que o Espírito nos quer levar. Fora das nossas igrejas, das liturgias e dos rituais que muitas vezes nos escondem e resistem à mudança e renovação, deixemos que o vento do Espírito nos sacuda e nos empurre para fora dos nossos hábitos e certezas. Este é, sem dúvida, um Pentecostes diferente. E assim como os discípulos foram empurrados para fora de portas e da segurança do grupo, também nós, hoje, fora das nossas igrejas e das celebrações que nos explicavam a fé, estando órfãos dos templos, olhemos, sintamos, reparemos quem à nossa volta precisa do nosso olhar, do fogo e do vento do Espírito do Senhor. Estamos fora das nossas igrejas e é aqui, longe dos templos, que somos chamados a ser testemunhas de Deus. E anunciar a Cristo não é moldar as outras pessoas à nossa imagem e semelhança. Anunciar a Cristo é sentir empatia
é ir ao encontro do outro, não é chamar para dentro, mas aquilo que se pede a cada discípulo é que fale a língua do outro, ou seja, que adapte a sua linguagem à língua e à cultura, ao modo de vida de cada um que se cruza connosco. Pregar a palavra, anunciar as boas novas depois do Pentecostes não significa tentar que os outros vivam como nós. Aquilo que devemos fazer é olhar o outro e perceber, compreender o que é que ele precisa e de que forma é que eu posso traduzir a minha fé para que ele encontre a sua fé ligado ao Deus da revelação. Em Babel, os homens queriam governar, impor, moldar os outros ao seu domínio, à sua visão, à sua vontade, debaixo de uma língua. No Pentecostes, Deus multiplicou as línguas. A igreja nascente traduziu a sua mensagem de modo a que todos compreendessem. E este é o desafio do Pentecostes: traduzir a fé para a língua e cultura do outro. É um novo paradigma, é encarnação. Se em Babel Deus confunde as línguas para que os homens não escravizem o seu semelhante, no Pentecostes Deus clarifica as línguas para que os homens possam entender a mensagem de Deus. O Pentecostes é assim o dia em que o Espírito de Deus desce sobre os homens e lhes ensina a linguagem da salvação. E o que é isto da linguagem da salvação? Homens e mulheres, saindo do seu conforto, da sua segurança, do território conhecido e ir ao encontro do outro. Então, hoje, que estamos fora dos nossos templos, que não temos a tentação de chamar os outros a entrar, vamos fazer Pentecostes, vamos sair, falar a língua do outro, perceber a sua cultura, compreender as suas escolhas, ajudar nas suas necessidades. Natal foi quando o Filho do Homem encarnou e se tornou homem. Pentecostes é o dia em que os seguidores de Cristo são chamados a encarnar nas outras culturas, na sua vida, na sua dor, nos seus sonhos. Esta é a nossa chamada neste Pentecostes. Fora dos nossos templos, vamos ser igreja. Vamos encarnar. Vamos levar o Pentecostes. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil e que entre nós fluam rios de água viva, que nos possam matar a sede uns aos outros. De Portugal para o Brasil, que o Senhor vos guarde. Nós aqui continuamos em oração convosco.